professores, aqui é a Prof. Rô e na nossa aula de hoje de matemática nós vamos trabalhar sobre adição e subtração usando o material dourado. Lembrando que buscamos ministrar as nossas atividades da melhor maneira possível. Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos trabalhar primeiro a adição com material dourado. Então, se eu tenho aqui o número 25 mais 33, como que eu trabalho a adição com o material dourado? Eu vou ter, posso colocar aqui em cima dezena e unidade, né? Então, o 25, quantas unidades eu tenho? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, dezenas. Quantas dezenas eu tenho? 2. Então, eu tenho 25 mais 33. 3 unidades e 3 dezenas. 1, 2, 3. Quantas dezenas? 3 também. 1, 2, 3. Certo? Agora vamos ver qual é o total. Quantas unidades eu tenho? Vamos contar com a prof? Eu posso contar tanto aqui no número, quanto aqui com o material dourado. Vamos contar o material dourado primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 unidades. Lembrando que a unidade sempre fica aqui do lado direito. Agora, vamos contar a dezena. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 dezenas. Então, isso quer dizer que 25 mais 33 é igual a 58. Aqui também. Unidade, 5 mais 3, 8. 2 mais 3, 5. 58. Nós podemos ter assim também. Ter o material dourado e termos que descobrir a continha. Então, nós precisamos contar. Quantas unidades eu tenho aqui? 1, 2, 3. Quantas dezenas? 1, 2. Então, aqui eu tenho a quantidade 23. Mais quantas unidades? 1, 2, 3, 4. Quantas dezenas? 1. Então, aqui eu tenho o número 23 mais 14. Qual será o resultado? Então, eu tenho que contar. Vamos contar as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora a dezena. 1, 2, 3. Formou o número 37. Igual aqui. Unidade e dezena. Unidade e dezena. 3 mais 4, então é 7. 2 mais 1, 3. Formou o número 37. Vamos agora, então, fazer a subtração com material dourado. Lembrando que subtração é o sinal de menos. Então, eu vou tirar, eu vou ter menos do que eu tinha. Então, eu tenho aqui o número 57 menos 25. Qual será esse resultado? Então, vamos lá. Prestem atenção que vai ser um pouco diferente. Na unidade, aqui eu tenho 7. Então, eu vou colocar 7. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas dezenas? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou diminuir aquela quantidade, menos 25. Então, aqui, eu não vou fazer que nem na adição, pegar 2 dezenas e 5 unidades. Não, porque não é o sinal de mais. Não vou fazer isso. Como é menos, eu vou tirar do que eu tenho, certo? Então, quantas unidades eu vou ter que tirar? Ó, eu tenho 5 unidades. Então, é 7 menos 5. Então, se eu tenho 7 unidades, eu vou ter que tirar quantas aqui? 5. Então, vou tirar 1, 2, 3, 4, 5. Eu tirei, certo? Agora, quantas dezenas eu vou ter que tirar? Menos 2. Então, vou tirar 2. Com quantas eu fiquei? O resultado, a quantidade que eu fiquei é o meu resultado. Então, com quantas unidades eu fiquei? 2. Quantas dezenas? 3. Então, o meu resultado de 57 menos 25 é 32, porque eu fiquei com essa quantidade. Como que eu posso representar com desenhos? Eu vou fazer a subtração, então, tá? Como que eu vou representar? Eu vou desenhar. Quantas unidades eu tenho? 2. Quantas dezenas? 3. 1, 2, 3. Certo. Agora, menos, quantas unidades eu tenho que tirar? 1. Então, eu vou fazer um risco da unidade que eu tirei. Quantas dezenas? 2. 1, 2. O que sobrou é o meu resultado. Quantas unidades sobraram? 1. Quantas dezenas? 1 também. Então, isso quer dizer que 32 menos 21, o resultado é 11. Entenderam? Eu tenho a quantidade e daí eu risco, eu diminuo a quantidade que está pedindo. O que sobra é o meu resultado. Agora eu vou desafiar vocês. Se eu tenho aqui esse desenho de unidade e dezena com os risquinhos, como que eu vou saber quais eram os números? Quais eram as operações? A continha. Lembram que aqui eu tinha a quantidade 32, então eu desenhei a quantidade de unidade e a quantidade de dezena? Eu desenhei todo ele primeiro, antes de diminuir. Então, a minha quantidade de desenho é a minha primeira quantidade. Então, meu primeiro número, eu vou ter que contar quantos que eu tenho no total. Esquece o risquinho, imagina que não tivesse o risquinho ali, para mim saber qual que é o primeiro número. Então, vamos lá. Quantas unidades eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4 dezenas. Então, eu tenho 6 unidades e 4 dezenas. Eu descobri o primeiro número da minha operação, certo? Lembrem-se, aqui eu tinha a quantidade 32, eu desenhei esta quantidade, 3 dezenas e 2 unidades. A mesma coisa aqui. Eu conto quantas dezenas eu tenho e quantas unidades no total, sem ter os risquinhos. Aí eu vou colocar o sinal de menos, aí eu vou saber quantos que eu tirei. Quanto que eu tirei aqui? 2. Se eu tenho 2 riscos,
Quer dizer que aqui eu tenho o número 2. Quantos risquinhos tem na dezena? 1. Então, quer dizer que aqui eu tenho o número 12, igual aqui. 21, uma unidade só tem um risquinho na unidade. Na dezena tem 2 risquinhos. Então, aqui também, ó, unidade, 2 risquinhos. Na dezena, 1. Muito bem, descobrimos quais são os números que fazem parte da operação. Agora, eu preciso saber o resultado. Qual vai ser o resultado? Eu tinha 6 unidades, tirei 2, diminuí 2. Com quantas eu fiquei? Eu vou contar o que sobrou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quantas dezenas sobraram? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Representando em números, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades e 1, 2, 3 dezenas. Então, quer dizer que 46 menos 12, o resultado é 34. Entenderam? Então, agora, vocês vão resolver as operações do livro de matemática que estão na página 84, 85 e 86, sobre adição e subtração, tá? Uma das atividades tem a decomposição no número, que foi aquilo que nós aprendemos na aula passada, certo? E na página 87 está pedindo para vocês fazerem um cálculo mental, que é um desafio. Olha só, aqui está dizendo que vocês têm que completar com os números de 1 a 9. Aqui dentro, vocês vão ter que colocar os números de 1 a 9, mas não podem repetir nenhum. Alguns números já foram colocados. Qual é o desafio? Que os números que vocês colocarem aqui e aqui, eu somando esses 3 números, tem que dar o resultado 15. Então, aqui tem que dar 15. Aqui também, quando você somar, tem que dar 15. Aqui, quando você somar, tem que dar 15. Certo? Aqui, quando você somar, tem que dar 15. Quando você somar esses 3 números, tem que dar 15. Quando você somar esses 3 números, também tem que dar 15. Entenderam? Você vai colocar os números aqui e você tem que conferir. Quando você somar esses 3 números, tem que dar o resultado 15. Aqui, a mesma coisa. Só que aqui você vai usar os números de 2 a 10. Você vai colocar os números aqui dentro e também a soma assim tem que dar 18. Assim também tem que dar 18. Assim. Assim, que também tem que dar 18. Aqui e aqui. Ok? Então, tá bom. Ótima atividade para vocês. Beijos. Fiquem com Deus.